Olá, seres infinitos, espero encontrar todos bem, tudo fluindo na mais perfeita ordem. Eu espero que sim. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre arquétipos. Então eu vou falar um pouco com vocês sobre o arquétipo do lobo, que é um arquétipo no qual eu me identifico bastante, e também a importância de nós ativarmos os arquétipos na nossa vida. Os arquétipos, eles são informações, eles têm características, existe a luz e a sombra de cada arquétipo, existe o lado luz e o lado sombra de cada arquétipo. Então, quando nós usamos, né, com inteligência essa informação dos arquétipos e inserimos na nossa vida, algum arquétipo que você tem uma identidade com ele, ou que você percebe alguma questão em você que chama atenção, então você vai percebendo a informação ou a personalidade daquele arquétipo na nossa vida. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o arquétipo do lobo. Como eu já falei para vocês aqui, eu me identifico bastante com esse arquétipo. Então, esse é um dos motivos quando a gente se identifica, existe uma magia, a gente quer cada vez mais entender um pouco mais a fundo sobre isso, né? Então, vamos lá um pouco falar sobre isso. Peço que você, se você está chegando por aqui, se você não me conhece, se você é novo aqui no canal, que se inscreva para que eu continue passando essas informações. Se você gostaria que eu falasse de algum arquétipo no qual você se identifica, deixa a mensagem aqui embaixo que o próximo vídeo eu vou gravar sobre esse arquétipo que você se identifica. E você pode me chamar também no particular e eu vou falar com você sobre alguma outra questão que você tenha interesse, ok? Então vamos lá, e não se esquece de dar ok também no vídeo, não é? Para que eu continue cada vez mais postando, né, esse trabalho aqui, cada vez mais para as pessoas que vão cada vez mais se identificando com isso, ok? Então vamos lá. O arquétipo do lobo, né, como todos nós temos essa curiosidade sobre os arquétipos que são características, que são informação, que são inteligências, não é? Então, os arquétipos, eles interferem o tempo todo em quem nós somos. Então, inserir essas informações nas nossas vidas através de reprogramação, de afirmações dessas características, dessas inteligências, faz total diferença. Então, o arquétipo do lobo, começando falando que o lobo, ele é considerado um dos animais mais intrigantes, né, da natureza, por ter toda uma característica de misteriosa, e conforme ao longo dos anos, conforme for passando os anos, o lobo ele foi sendo visto como tendo uma imagem meio distorcida de um animal onde foi vinculado a algumas seitas, algumas práticas, né? Então ele foi tendo uma imagem cada vez mais distorcida. Só que quando nós estudamos sobre as características do arquétipo lobo, nós vamos perceber que esse animal ele tem uma importância muito grande e ele é tão considerado tão intrigante até pela força que ele tem, pela individualidade que ele tem, pela inteligência que ele tem. É um ser dotado de habilidades, de características muito próprias dele, né? Tem uma inteligência muito grande no lobo. Então, quando nós começamos querendo entender sensações ou chamados ou forças que a gente começa a perceber que nós vamos sendo movidos. O arquétipo tem muito isso. Quando a gente começa a estudar e prestar atenção sobre isso, nós percebemos que nós vamos mudando ao longo da nossa vida. Um período a gente pensava de um jeito, outro período a gente pensa de hoje, e tem a influência dos arquétipos nesses períodos e nesses momentos. Então é muito interessante a gente estudar, a gente colocar em prática a energia dos arquétipos, ou melhor, a gente ativar os arquétipos em nós, não é? Então, como nós sabemos que o arquétipo do lobo, ele produz uma inteligência, uma lealdade, uma liberdade, toda uma conexão social, porque ele é um animal que vive em grupo, não é? Então, ele tem toda uma forma de ser toda própria dele, então isso faz dele também um ser que não aceita ser domesticado, que tem uma certa liberdade na própria natureza, não é? E hoje, estudando o arquétipo do lobo e percebendo como ele faz com que você queira cada vez mais entender essa inteligência ou essa conexão desse arquétipo. Então, como nós sabemos que tudo que existe tem um lado luz e o lado sombra,
porque isso faz parte de quem nós somos, e os arquétipos também, não é? Os arquétipos são a informação, então eles também têm esse lado luz e o lado sombra. Então vamos começar aqui falando do lado sombra do arquétipo lobo. Quando você começa a perceber a insegurança em você, quando você começa a perceber a vulnerabilidade, como nós sabemos, alguns de nós não lidamos bem, não é, com a vulnerabilidade. Isso não é uma característica da sombra só do arquétipo lobo, existem essas características também em outros arquétipos, mas como eu estou falando aqui hoje do lobo, então eu vou falar do lado luz e do lado sombra desse arquétipo. Então, a insegurança, a vulnerabilidade, a rebeldia por ele ser um animal selvagem, ele não aceita coleira, ele não aceita ser domesticado, então tem nele uma rebeldia, não é? E também a agressividade, por ele ser um animal que vem lidando com toda esse arquétipo, esse instinto da própria defesa ou da preservação da sua existência. Então, nele também tem agressividade. Como tudo que tem o seu lado sombra também tem o seu lado luz, o arquétipo lobo, o lado luz, ele traz toda uma liberdade, ele também é um líder, não é? Ele é um líder nato. O arquétipo lobo também está ali junto com os grandes, os outros arquétipos, que é a águia, não é? Que são considerados ali líderes, né? Arquétipos de poder, não é? Então, o lobo, ele também tem esse instinto de liderança, ele é um líder muito, como é que eu posso dizer, no trabalho em equipe, ele consegue ser muito forte, muito poderoso, colocar uma harmonia nessa equipe. Então ele tem uma inteligência, ele tem uma habilidade do trabalho em equipe, porque isso é uma característica nata dele, e é um líder. O lobo, ele tem uma força e uma liderança onde ele sempre faz as coisas em equipe. Ele diferente de outros líderes, ele não é tão de fazer as coisas sozinhos, ele tá sempre montando seus grupinhos. Então nós agimos assim também nas nossas vidas, não é? Quando nós nos identificamos com esse arquétipo, ou quando nós ativamos ou potencializamos esses arquétipos. O arquétipo lobo, ele já tá naquele momento onde a gente já não quer mais ficar só na teoria das coisas. Nós agora queremos, quando nós começamos a ativar esse arquétipo na nossa vida, nós queremos agora sair da teoria e queremos agora colocar em prática as coisas, nós queremos a ação, nós queremos realizar as coisas. Então é importante a gente trabalhar, né, ativar esse arquétipo na nossa vida. O arquétipo lobo, ele é dotado de uma inteligência, ele é estrategista, então ele estrutura toda uma situação e ele coloca em prática, ele age, não é? Ele começa a trazer para o plano físico essa informação, e ele é determinado e ele vai em busca daquilo que ele criou, que ele gerou aquela estratégia, e ele vai agir com essa força. É um líder também dotado de uma intuição, ele é muito intuitivo por ele estar sempre atento, é dotado de uma coragem, de uma força, não é? De uma agilidade. Então, todas essas características negativas ou positivas, negativas que o arquétipo lobo tem, ele supera, né, nas características positivas, ou no lado luz. O lado luz supera todo o lado sombra. E é interessante a gente também ter a consciência de que quando nós percebemos em nós o lado sombra de um arquétipo, com aquelas características que eu falei para vocês, nós vamos usar ao nosso favor e ativar o lado luz desse arquétipo em nós, para a gente desenvolver, não é? Então eu vou substituir qualquer coisa que me deixe inseguro por ativar essa coragem, essa força, essa agilidade, colocar ação na minha vida, sair da teoria e direto na prática das coisas, colocar ação na minha vida, substituir a agressividade, a rebeldia por uma harmonia, por um equilíbrio, pelo lado de criar as coisas positivamente falando, encontrando esse equilíbrio, que é um arquétipo onde ele tem uma paz também, um equilíbrio, ele tem a lealdade, ele também é muito relacionado, o arquétipo lobo, na parte da alma gêmea, onde ele escolhe uma parceira ou um parceiro e ele segue para a vida amando e se relacionando com aquele parceiro, porque tem essa questão da lealdade, da fidelidade,
Quando nós falamos também do arquétipo lobo, nós podemos falar aqui também da fertilidade. A fertilidade que não está relacionada só a gerar um feto ou um bebê dentro de nós. A fertilidade que está também relacionada à criação, a você criar cada vez mais, a você ter essa energia da criação com harmonia, com equilíbrio, com agilidade, não é? Nesse campo de você colocar em prática as suas coisas. Está relacionado também à fertilidade, ao amor, ao equilíbrio da sua saúde física, porque o arquétipo lobo representa isso também, embora pareça um ser frágil, né, delicado, mas ele tem uma voracidade, ele tem uma força, ele tem uma integridade. Então, o arquétipo lobo, na minha opinião, é um dos arquétipos mais fortes que existem. E não na minha opinião, mas nos estudos aí dos arquétipos, é um dos arquétipos fortes, não é? De inteligência, de lealdade, de liberdade, de conexão social, por ele trabalhar em equipe, não é? Então, ele demonstra tudo isso. Então, é isso, meus amores. Como é que nós ativamos o lado luz dos arquétipos nas nossas vidas, né? Nós ativamos de várias formas. Eu que atendo as pessoas no consultório, então eu percebo essas características e nós vamos percebendo ali através de um estudo qual é o arquétipo que está chamando a atenção e se manifestando ali naquele momento, e nós vamos potencializar e ativar o lado luz desse arquétipo nessa pessoa, e isso através de um estudo, não é? Onde nós vamos identificar aqui, porque nós passeamos, né, por vários arquétipos, não é um arquétipo só, mas nós percebemos que em momentos da nossa vida, em fases da nossa vida, nós nos identificamos e nós percebemos um arquétipo agindo com muita propriedade, com muita personalidade na nossa vida, então nós usamos dessa forma, ok, meus amores? Então eu espero que tenha esclarecido um pouquinho aqui, de forma muito superficial, para o vídeo não ficar tão longo, um pouquinho sobre o arquétipo do lobo, que eu amo, que eu adoro, que eu me identifico, me sinto assim muito guiada pelo arquétipo lobo aqui nessa fase da minha vida. E então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou e de compartilhar também e deixar os seus comentários aqui sobre o que você achou sobre o vídeo, ok? Então, sintam-se todos beijados e amados por mim e até o próximo vídeo. Até lá!